Olá, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta nas minhas mãos e vamos mais uma meditação. Isaías 53, verso 5, que diz o seguinte: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele quem? Jesus. O sacrifício de Jesus tem sido tema de muita reflexão entre os cristãos. Como é desafiador pensar no Calvário. A cruz parece levantar os questionamentos mais sérios que o ser humano pode fazer. Costuma levar o crente a um exame de consciência. Não é para menos que esse pedaço de madeira existe, mas não lembra a razão de Cristo. O Deus homem tem deixado o seu trono de glória para vir morrer numa terra manchada, contaminada, amaldiçoada pelo pecado. O que realmente aconteceu na cruz do Calvário? Por que Jesus, o Rei do Universo, aceitou pacientemente ser levado como ovelha muda ao matadouro? As respostas a essa pergunta apelam ao meu e ao seu coração para que tenhamos uma nova visão do valor da nossa vida. O sacrifício de Jesus precisava ser real. Ele não afligiu seu homem, nasceu como uma criança indefesa, sentiu fome, sede, calor e frio, cresceu e aprendeu. Enfrentou lutas como você enfrenta. Às vezes ele se sentiu sozinho e incompreendido. E é não simplesmente porque ele é Deus que ele está a ponto de nos amar, compreender, de que julgar e condená-lo. Mesmo vivendo entre os pecadores, ele jamais pecou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O trecho está em Hebreus capítulo 4, versículo 15, onde diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, sendo ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sendo assim, poderia Cristo se oferecer como um cordeiro perfeito, sem mácula, pois não ter conhecido o pecado? Jesus venceu no ponto em que Adão falhou. Cristo ganhou o direito de conceder vida eterna e dar para aqueles que aceitam como Senhor e Salvador de sua vida. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, uma troca de amor. Alguém morreu em meu lugar, alguém morreu em seu lugar, alguém morreu para nos salvar. Isso é extremamente confortante, pois sem Deus nada somos, e sem Ele não podemos compartilhar esse devocional. Agora, pois, nós não teremos vida. Naquela tarde de sexta-feira, Jesus, o Filho de Deus, estava carregando sobre si os nossos pecados, nós que merecemos morrer. Ele trocou a nossa morte por vida, a nossa derrota por vitória, separação por reconciliação. Por isso o profeta diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O outro trecho que se encontra está aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 24, que é parecido com esse trecho de Isaías 53, verso 5. Olha só o que diz: Carregando ele mesmo em seus corpos sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois sua chaga foste sarado. Veja, Isaías diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E Pedro diz: pelas suas chagas foste sarado. Jesus carregou sobre ele mesmo o madeiro os nossos pecados. No Calvário, Jesus, o Filho de Deus, morreu motivado pelo amor. A natureza parecia reconhecer aquilo que os homens não conseguiam enxergar. O sol ocultou o seu brilho para que a vergonha que passava o Filho de Deus não fosse vista. Mas o homem, a mais bela e inteligente das criaturas que Deus havia criado, parecia ignorar que naquele instante o seu destino eterno estava em jogo.
A verdade é que o ser humano continua de um lado para o outro, sem um firme fundamento da palavra de Deus. Ele corre atrás de fama, de poder, de dinheiro, de reconhecimento, de elogio, de exaltação e deixa para trás a gratidão a Deus que deu a sua vida por amor de cada um de nós. Nem sequer agradece a Ele por esse feito tão grandioso, nem sequer dedica 5 minutos para viver com esse ser supremo que quer somente o nosso bem. Certamente você já refletiu várias vezes sobre o sacrifício de Jesus ao ler a sua Bíblia, assistir um filme da Paixão de Cristo ou mesmo escutar um hino. A pergunta é, você entende o significado da cruz? Você entende que Jesus não foi um louco suicida, que nem simplesmente foi um óleo da liderança judaica de sua época, que nem sequer ele foi um revolucionário que pagou por ousadia. Ele era Deus encarnado. A Bíblia diz que Cristo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e o verso 14. Cristo tinha receio de morrer, mas como ele poderia abandonar o ser humano em um mundo de desespero e morte? Você entende agora o valor de sua vida? Você entende como você é precioso aos olhos dele? Chega de dizer, para mim não tem mais saída. Existe uma saída. Olhe para a cruz de Cristo, ele pagou o preço por cada um de nós. O valor de sua vida precisa ser medido conforme o relato da criação e da redenção em Cristo Jesus. Fica aqui essa meditação para que você passe a olhar para a cruz. Quando nós olhamos, queridos, para os nossos pecados, não há possibilidade de salvação. Quando nós olhamos para os nossos defeitos de caráter, não há possibilidade de se salvar. Mas quando os paramos para meditar na cruz e no sacrifício que Jesus fez, há esperança e perdão para o pior e miserável pecador. Que Deus abençoe. Oremos. Pai querido, abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Teu Santo Espírito transforme a vida dela e preenche o vazio do coração. Obrigado, Senhor, pelo dom maravilhoso que o Senhor deu, o Teu Filho amado Jesus Cristo, para vir morrer em nosso lugar. Obrigado pelo sacrifício que Ele fez. Pai, ajuda cada um de nós a permanecer firme. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe até outra oportunidade, se assim o Criador nos permitir.